Irmãos, estamos numa série Aliança de Milagre. Depois vocês voltam, hein? Se precisar também. Aliança de Milagre tem a pulseira no final. A pulseira não produz bênção, mas te faz lembrar que você tem que orar pelo milagre ou pelo milagre de alguém. Eu queria ler para você Lucas 17, o tema da palavra é Conhecendo Deus que Cura. Lucas 17, de 11 em diante. Todo mundo achou aí, quer dizer, nem procuraram, né? Lucas 17, do versículo 1 em diante, 11 em diante. Então, coloca na tela para mim, Lucas 17, de 1 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantavam a voz, dizendo, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava ação, voltou e glorificava a Deus em alta voz. E caíram aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. Respondeu-lhe Jesus, não foram 10 limpos? Onde estão os outros 9? Houve ninguém que voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Esse texto é famoso, é antigo, está na Bíblia há muito tempo. A gente fala dele, prega nele, conta histórias sobre ele. Semana passada usamos mesmo um texto falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Agora vemos 10 homens que moravam num lugar chamado leprosário. Era uma aldeia, um lugar abandonado onde ninguém mais ia, porque a lepra era a doença mais perigosa que houve no tempo de Jesus. Na verdade, a lepra ela é uma doença perigosa desde o Antigo Testamento. Em Jerusalém, na verdade, no meio do povo de Israel, um leproso era uma pessoa marginalizada. Uma vez que a sua pele apresentava uma mancha, a sua família lhe denunciava ao sacerdote. Então a pessoa tinha que ir ao sacerdote mostrar a mancha, ele conferia. E se aquelas manchas aumentassem no corpo, a pessoa era tida por leprosa. Às vezes nem era uma lepra, mas era classificada assim. Não havia uma classificação de tipos de lepra, mas qualquer tipo de mancha de pele que aparecesse, doenças na pele, doenças de inflamação cutânea, imaginava-se ser então um problema de lepra, essa pessoa era direcionada ao leprosário. Talvez a pessoa tinha uma doença simples de uma insolação, ao chegar no leprosário se encontrava com a pessoa que tinha a pele já totalmente tomada pela lepra. Essa pessoa então, o que acontecia com ela? Ela era contaminada pelo leproso pior. Porque a lepra tinha um alto índice de contágio. Tocar num copo em que a pessoa tomou água, ela era contaminada. Colocar a mão numa superfície onde ela colocou a mão, ela era contaminada. Tomar banho no mesmo riacho, se não fosse água corrente, ela era contaminada. Então o que os sábios fizeram? Eles abriram cidades para que o leproso para onde fosse. Abriam covas e buracos para colocar água para eles beberem juntos. A lepra era uma decisão de morte, não tinha mais volta. O leproso podia ir na cidade de tempos em tempos buscar alimento. Então eles colocavam um sino no pescoço, andavam pela rua, cobriam o rosto para que a sua fala não contaminasse quem o ouvisse, gritando, abra um caminho, vem leproso por aí. Batiam um sino à medida que andavam. E depois que o leproso passava pelas ruas, as mulheres jogavam perfume por onde o leproso passou, na intenção de descontaminar aquele lugar. Um leproso não tinha relacionamento com a família, não tinha relacionamento com os amigos, não celebrava festa com ninguém. Um leproso era desobrigado a pagar imposto, desobrigado a servir o serviço militar. Ele não podia casar, não podia se relacionar, só se juntava com gente doente. Aprendi uma coisa, irmão, indo fazer uma visita no hospital na área de ortopedia. Cheguei lá para visitar uma irmã que tinha feito uma cirurgia. Me sentei na fila de espera para entrar na visita. Estou lá sentado, esperando a minha hora, a irmã tinha caído. Na verdade, eu ia fazer uma viagem aí, me ajustei para ir lá, ela caiu, arrebentou o ombro, fez uma cirurgia de emergência, e ela era só eu corri lá, e estava lá sentado, e do meu lado tinham 3 senhoras conversando sobre dor na coluna. Eu levantei com dor na coluna, irmão. Agora já teve esse sentimento de conversar com uma pessoa que está falando de doença, se sentir doente?
Eu levantei, elas estavam falando, não, porque eu tenho artrose. Eu tenho, meu bico de papagaio é pior que a sua artrose. Aí eu, tá, mas eu também tenho, além de bico de papagaio, tenho osteoporose. Aí eu, tá, eu tenho osteoporose, bico de papagaio, e tenho também artrite, não sei o que lá, reumática. E eu tinha nada, eu levantei assim, meu Deus, deixa eu ir ali. A gente é contaminado pelo que escuta, irmão. Durante o Covid, teve gente que ficou doente só de ouvir de doença. Imagina então um leproso entre 9, 10, 12, 15, 20. O assunto é só doença. E a lepra tinha uma característica também estranha, porque os membros externos do corpo iam perdendo sua força. A orelha caía, a junta das articulações das falanges dos dedos ficavam prejudicadas. Era um problema realmente de junta. As unhas caíam, as pestanas, pestana não, esse negócio aqui, como é que é o nome? Cílio. Pestana era quando eu era criança. Cílio. Hoje a mulher bota uns pestanão, né? Cola um negócio assim que bate até na lente do óculos, já viu? Diferente, não é. Meu irmão, eu acho legal, eu acho lindo. Bote mesmo. Homem não, em nome de Jesus. Homem que botar vai cair o olho. Não bote esse negócio não, varão, pelo amor de Deus. Caíam os cílios, sobrancelha, tudo perdia pelo no corpo. A lepra, irmãos, ela era avassaladora. Não tinha tratamento. E como o sacerdote era a figura médica daquele tempo, ele dava um diagnóstico, vai embora. O leproso não voltava nem em casa para despedir, era dali para o leprosário. Então eu já te coloquei ambientado no que é um leprosário. Um lugar onde só se fala de doença. E onde só se fala de doença, naturalmente o assunto termina com morte. Morte. Quando vemos uma pessoa doente, a nossa mente, irmão, fica focada no pior. E eu já dei essa vacilada. Minha avó foi fazer uma cirurgia no olho. E eu fui levá-la. E a família estava todo mundo preocupado. E eu crente, olha que vacilo meu, irmão. Cheguei lá no médico, sentei na mesa. O médico pegou o exame e falou assim, olha, o negócio é bem complicado. Aí eu não quero me meter. A gente às vezes ficando quieto ganha mais. Aí o doutor, pode falar tudo. Nós estamos preparados para o pior. Aí o médico, então começa a se preparar para o melhor e tenha fé em Deus. O que você faz da vida? Eu sou motorista da senhora aqui. Quando o assunto é doença, o final é morte. E se você encontra, então, naquele ambiente só essa circunstância de enfermidade, não há mais alguma possibilidade. Só um milagre. Só que naquele dia, diga aleluia. Não, diga um aleluia mais forte. Aleluia. Aleluia. Vou falar, naquele dia você fala aleluia, tá? Porque o corte é assim. Naquele dia, aleluia. O povo ficou assim. Está passando uma caravana aí. O leprosário, irmãos, tinha uma cerca que separava da civilização natural para os leprosos. E começaram a ver de longe uma caravana passando. E perceberam que Jesus estava passando por ali. Uma oportunidade singular. Jesus está indo para Jerusalém e ele passa por Samaria e passa pela Galileia. Nós não sabemos a localização desse ambiente de enfermidade, mas sabemos que só o fato de Jesus estar passando na porta daquele leprosário é uma grande oportunidade para acontecer um milagre naquele dia. Só o fato de Jesus estar aqui hoje é uma grande oportunidade de sairmos com o nosso milagre também nas nossas mãos em nome de Jesus. E aquele moço começa a ver, e quem é que está passando? Passando algum famoso. Vem Jesus com seus discípulos, e sabe-se lá quem mais. E aqueles 10 começaram a gritar. Começaram a gritar. Eles em alta voz gritavam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Por que não vem aqui um sacerdote, um parente, um amigo, ninguém do relacionamento? O que nós ouvimos aqui é morte, mas a vida está transitando entre nós. E aqueles homens gritando por isso, Jesus nem chega perto,
dá uma palavra. Irmãos, basta uma palavra de Jesus que o nosso milagre acontece. Basta uma palavra. E eles gritando, Jesus vendo, disse assim, vai lá no sacerdote e mostra. E eles começaram a se mover. E eles começaram a ir, e aí, meus irmãos, eu tenho aquele sentimento de que aqueles homens não foram andando, eles foram correndo, acelerando o passo para ver quem chegava primeiro, e vamos procurar o primeiro sacerdote, vamos procurar a primeira sinagoga, achar um sacerdote, falar, eu tenho aqui um documento, eu sou leproso, mas eu fui curado, aconteceu um milagre, Jesus passou por lá, e eu estou bem aqui, o dedo está bom, a orelha está no lugar, eu estou novo, fui curado. Eu quero crer que enquanto esses homens corriam, o seu corpo ia sendo regenerado. Irmãos, como aqueles filmes que a gente vê de Hollywood, que o cara vai correndo e vai vindo a armadura. Homem de Ferro. Eu não gosto desses filmes, não, irmão. Eu acho uma bobagem, mas quem gosta é legal também. E o cara vai vindo a armadura, né? No Homem de Ferro, que a armadura vem colando assim nele. Eu acho que foram correndo, o corpo foi se restaurando, se restabelecendo. E aí, de repente, um para e fala, peraí. O que foi? Você está com a orelha no lugar, velho. Tá, você está com a mão boa, vê, está apertando, está tudo beleza. E um fala assim, vamos voltar para agradecer? Vamos voltar lá? Só para agradecer? E nós falamos, não dá tempo. Foram embora. E aquele samaritano volta. E ele não volta só para dizer muito obrigado, Jesus, valeu, estamos juntos. Vou seguir o senhor lá no Instagram, não foi por isso que ele voltou. Ele voltou. Se colocou prostrado aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dava graças a Jesus. Obrigado, Senhor. Uma gratidão que não se viu com os outros 9. Jesus olha para aquele moço. Eu imagino que Jesus olha nos olhos daquele moço. Lucas vai dizer que ele era samaritano. Lucas é o autor que mais escreve de milagre porque ele era médico. Embora João, Mateus e Marcos também escrevam de milagres, Lucas é o que mais escreve porque ele era médico. Eu não sei como era o estereótipo de um samaritano. Se era pelo vestuário, se era pelo corte de cabelo, não sei, não faço ideia. Não tem nenhuma referência histórica que mostra para a gente o que diferenciava um samaritano de um judeu. Mas Lucas escreve que ele é samaritano porque a história foi escrita depois do acontecimento. Porque Lucas não viu esse milagre acontecer, porque Lucas nunca andou com Jesus. Ele só escreveu aquilo que ele ouviu dos milagres através dos apóstolos, porque Lucas fez uma pesquisa de campo para saber o que aconteceu para que a sua carta chegasse em Roma e tivesse credibilidade. Lucas é um pesquisador, um historiador que se converteu porque estava estudando os milagres de Jesus. E Lucas bota que era samaritano, mas a referência que nos mostra que esse camarada era estrangeiro é porque Jesus fala. E Jesus faz uma pergunta: não foram 10 limpos? E todo mundo foi sim, todo mundo viu. Onde estão os outros 9? E ninguém tem resposta, cada um fala por si. E aí, naquele momento, Jesus ele dá uma palavra que é uma chave para a nossa vida quando queremos ver o milagre acontecer. Ele fala assim: não houve quem voltasse a dar glórias a Deus, senão esse samaritano, senão esse estrangeiro. Esse moço samaritano. Samaritanos e judeus não se comunicavam pós-invasão de Nabucodonosor ao Reino do Norte. Havia uma competição entre eles. Havia entre eles uma rivalidade gigantesca. Havia entre eles uma ruptura relacional, uma ruptura social, uma ruptura moral, uma ruptura religiosa. Embora os samaritanos adorassem o mesmo Deus que os judeus, até para adorar em lugar diferente. Quando o judeu queria adorar a Deus, subia o Monte Sião. Quando o samaritano queria adorar, subia o Gerezim. Os judeus levaram a arca através de Davi e colocaram sobre Sião. Então eles entendiam que Deus visitou Sião, porque a arca, a presença de Deus esteve em Sião, literalmente. Por outro lado,
Os samaritanos diziam que o local para adorar era o Gerezim, porque um dia Jacó subiu lá, deu comida para o seu gado, deu bebida para o seu gado, para os seus filhos, e abençoou aquela terra. Aquele samaritano nunca teria a oportunidade de estar aos pés do verdadeiro poderoso Deus, como ele estava tendo ali agora. Ele nunca poderia adorar diante da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança nunca passaria por Samaria. Mas aquele homem está diante do Deus poderoso, autêntico, genuíno e fiel, dizendo glórias ao teu nome. E Jesus pergunta, por que os outros não voltaram, só voltou esse estrangeiro? Talvez porque os outros 9, a resposta seja talvez essa. Quando saíssem do sacerdote, entrassem no primeira sinagoga e adorassem a Deus. Talvez esses homens, depois de irem para o sacerdote, pudessem subir o Sião e darem uma oferta aos pés da arca. Talvez eles pudessem entrar no templo e levar uma oferta, porque agora a arca está no Santo dos Santos, e ofertarem na presença do Senhor. Talvez por isso. Talvez a adoração desses homens pode esperar, mas o samaritano não podia. Era a única chance que ele tinha. Ele tem a única oportunidade da vida, é aquela. Porque ele não pode fazer nada. Não há nenhuma ordenação de sacrifício aos samaritanos para receber uma dádiva de Deus. Então esse moço está colocando em primeiro lugar aquilo que deve ser sempre o primeiro lugar: a adoração ao Senhor no meio da adversidade. Porque ele está no meio. Uma coisa acontece. Os 9 eram judeus, possivelmente, ele era o único samaritano. A doença os uniu. Todos agora eram reprovados e rejeitados como aquele samaritano. Aqueles 9 judeus entenderam o que era ser um rejeitado como o samaritano o era. Os 9 judeus entenderam o que era ser alguém desprezado, sem relacionamento, abandonado, jogado na vida. Ninguém quer saber de você, porque a lepra une, a doença une, a enfermidade une família dividida. Doença une família complicada. Doença une propósito. E aquele moço, no auge daquele momento de êxtase pelo seu milagre, ele se prostra e falou: obrigado, Senhor. E Jesus, vendo a fé desse camarada, fala: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. 9 homens conheceram o Deus que cura, mas só um conheceu o Deus que salva. Percebeu? 9 conheceram o Deus que cura, mas um, além de conhecer o Deus que cura, conheceu o Deus que salva. Tem pessoas que são curadas e não voltam nem para agradecer. Eu tenho uma experiência triste com isso, irmãos. Eu fui ao encontro com Deus em 2001, 2002, 3, 2, sei lá quando foi. 2002, Vivian? 3. Vinícius tinha 6 meses. Então 4. Resolve aí, cara. 4. E eu voltei num fogo, irmão. Tudo que era doente que eu vi, eu orava. Ninguém era curado. Eu orava mesmo, ungia, e vai ficar curado, ficava pior, morria. Pastor, para de orar, você está matando os outros. Não, mas eu vou orar assim mesmo, não vai acontecer. O tesoureiro da igreja, que eu era pastor lá no interior do estado do Rio de Janeiro, falou assim: pastor, tem um fulano que quer receber uma visita do senhor. Eu fui lá visitar. Nem lembro o nome do coroa. Cheguei lá, esse homem tinha um caroço na barriga, era um tumor maligno, que estava saindo secreção, ele botava umas gases assim em cima. E eu entrei naquela casa, falei: houve um milagre que chegou nessa casa. Eu cheguei cheio de marra mesmo, irmão. Autoridade, hoje vai ter. Um dia aquele homem, eu orei por ele, comecei a discipular esse camarada usando a Bíblia. E, irmão, o caroço sumiu, a secreção desapareceu, o cara fez exame, o câncer desapareceu do cara. Uma felicidade eu estava, irmão. Falei: cara, você vê, Deus operou um milagre, curou o enfermo, faz outro exame, o cara fez o exame, está curado. Falei: aleluia, Deus é fiel. Vamos fazer um culto para agradecer aqui, seu fulano, porque Deus curou o senhor. Ele: pastor, fazer uma cervejada. Falei: não, mas não pode, agora você é crente. Senhor, não, agora que eu estou bom, é que eu vou fumar mesmo, beber mesmo. E a irmã que estava doente continuava. E o abençoado morreu sem Jesus. Pelo menos eu acho. Que coisa. Uma outra moça paralisou o lado esquerdo do corpo dela. Ninguém sabia o que era. Você já tinha passado outros milagres já. E aí Deus falou comigo assim: vai lá e unge que ela vai voltar a andar. E quando Deus fala, irmão, eu vou na hora.
Peguei o carro, juntei umas 5 irmãs, fomos lá. Essa mulher era uma moça muito bem sucedida. Cheguei na casa e falei assim: olha, eu vim aqui para orar para você e dizer que de hoje a 7 dias você vai estar andando, em nome de Jesus. O marido dela era membro da igreja, ela não. Então ungimos a moça, ela estava, irmãos, ela não mexia, o lado esquerdo todo paralisado, não era um AVC, o médico não sabia o que era, 1 trilhão de exames feitos, gastaram uma fortuna, não sabia o que era. Ungimos ela, oramos por ela, falei: ó, semana que vem eu volto, você vai estar andando. Pode ficar tranquila com isso, ano que vem você está andando, hein? Semana que vem você vai estar andando. Deus falou, irmão, a gente solta tudo, né? Na semana seguinte fomos lá, ela estava andando, irmão, de salto alto. Ninguém sabe, numa madrugada ela deitou, levantou, estava boa, estava curada, restaurada. E aí começamos a discipular essa mulher e fizemos um outro encontro, um segundo encontro, terceiro encontro. E aí um dia eu fui lá fazer uma visita a ela e o marido queria dar uma oferta. Eu falei: não tem oferta. A cura é de graça. Ah, porque as outras cobraram. Não, nada, de graça. O que Jesus fez foi de graça, não tem que pagar nada. Está curada, aleluia, Deus seja louvado. Estávamos um grupo de pessoas reunidas para um discipulado com essa mulher. E ela falou assim: graças a Deus eu fui curada, vou poder voltar a sambar na Beija-Flor. Eu quase orei, irmão, para o lado direito parar. Porque nós é ruim, sabe? Você também é ruim, não é só eu não. Miserável, cara. Falei: Senhor, a mulher está boinha, saltão, andando toda no... Não falei: rapaz, nem discipulado quis mais fazer, porque o que ela queria era farra. Nem todo mundo está disposto a celebrar o milagre que recebe. Mas eu olho para esse moço, ao receber o seu milagre, ele se ajoelha e começa a adorar os pés de Jesus. Ele começa a adorar a Jesus, porque o milagre para ele não é apenas a lepra sair do corpo, mas é voltar a um convívio social que nunca viveu antes. Só que esse homem é surpreendido por uma palavra não de milagre, mas por uma palavra de salvação. A tua fé te salvou. Não é apenas o movimento da lepra saindo, mas da alma sendo resgatada para a eternidade. Isso não tem preço. Jesus está num gigantesco movimento de ir para Jerusalém daqui a pouco. Eu imagino que esses 10 leprosos, talvez outros 9, talvez nunca mais se encontrassem pessoalmente com Jesus. Entretanto, esse moço, com certeza, se não na terra, na Nova Jerusalém, nós vamos nos encontrar com ele, porque ele foi salvo por Jesus. Não tem coisa mais maravilhosa do que, apesar da enfermidade, ter a certeza de que o Senhor nos salvou apesar dela. Esse moço está ali, ajoelhado, agradecendo a Jesus, porque o Senhor o transformou. Foi curado, curado. Era um dia comum, um dia de passeio de Jesus com os discípulos, e aquele moço começa a gritar, e os outros começam a gritar: a tua fé te salvou. Ele não imaginava que Jesus poderia dar algo além do que o milagre que ele precisava. Eu aprendi a guardar uma coisa no meu coração, irmãos: o Senhor pode nos dar além do que o milagre que estamos buscando. O Senhor pode nos dar além do que o milagre que estamos pleiteando. Eu, quando vejo pessoas sendo transformadas pelo poder do Senhor, eu celebro no meu coração, porque tem pessoas que não vão receber a cura física, mas vai ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. A cura talvez para ela seja o que ela mais foi buscar, mas ela às vezes encontrou Jesus e foi transformada por Ele. Quantas pessoas entraram numa comunidade de fé por conta de um milagre que buscavam na vida? A enfermidade foi só uma ferramenta que o Senhor trouxe para atrair você para Jesus. Pessoas que entraram no gabinete achando que era a final, a palavra final era para a morte, e depois de um aconselhamento, uma visita numa célula, um retiro espiritual como a casa do oleiro, um final de semana junto com um crente, um tempo de reunião com outro, conversando com alguém, é simplesmente uma oportunidade para viver um milagre, muito mais do que uma cura física, mas ser transformado pelo poder do Evangelho. Ontem eu ouvi num sepultamento que eu estava, que o processo para um pode ser um milagre para o outro. A pessoa que estava sendo sepultada usou a seguinte frase
para uma familiar dele, a luta do processo que você está passando vai servir de testemunho para milagre na vida de outro. Tem pessoas que estão acreditando que o Deus que você serve, ele é diferente de tudo que ela pode fazer, só pelo tamanho da fé que você carrega. Eu vejo pessoas, irmãos, que apesar da enfermidade, continuam cantando que ele é maravilhoso, que ele é sublime, que ele é poderoso, que ele é tudo. E a gente pensa, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? Tem um menino que a gente conhece lá do Rio, que é o Jonatas, ele não tem os braços, ele é guitarrista. Depois você pergunta lá, acho que é Jonatas Bastos, ele é guitarrista, irmão, ele é um dos melhores guitarristas aqui no Brasil, ele toca com o pé. Eu vou até para cortar os braços uns aqui da igreja, para ver se toca igual o Jonatas. O seu não, fica tranquilo. Você sabe quem é o Jonatas Bastos? Vai estudar, hein, varão? Já esteve aqui na igreja, ele? Vou trazer meu amigo. Olha lá, hein? Tem que trocar, hein? E eu estava num retiro, levou ele para o retiro de jovens, para tocar. E esse menino toca guitarra com o pé, um negócio fora do comum. Eu tenho um vídeo que eu postei, ele toca, assim, rapaz, os guitarristas tudo se escondendo, porque ele arrebenta. Ele vai dar o testemunho dele, irmãos, eu nasci sem os braços e tal, minha mãe era crente, quando nasci que descobriu aquela luta toda, e aí minha mãe tinha medo, e era uma luta, eu não sabia, e ninguém sabia, e para mim não ter braço é natural, irmão. E ele faz piada com isso, irmão. E aí ele falou assim, irmãos, eu fui para a escola, meu irmão falou assim, mas você vai para a escola, vamos falar dele, vamos fazer bullying com ele. Na época era zoar, hoje é bullying, vamos fazer bullying com ele, ele vai entrar em depressão. Ele foi para a escola e já saiu com 5 amigos. E foi estudar, e ele fez o propósito com Deus, e esse moço me faz o vestibular para a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, em Medicina, e passa, o que é pior. Eu falei, mas tu passou em Medicina para Federal? É, pastor, passei. Como é que tu escreve, cara? Que eu não aguentei. Como é que tu escreve? Com a boca, pastor, me dá uma caneta aí. O cara escreve com a boca. Eu falei, velho. Aí, mas Deus falou comigo assim, eu não quero, olha Deus, você não quer que você seja médico, você vai me adorar. Eu falei, mas Jonatas, imagina o testemunho que seria você médico sem braço, fazendo uma cirurgia, acho que não vai ter como. Claro, pastor, eu escrevo com a boca, eu datilografo com os pés, mas o meu testemunho vai impactar mais gente no que eu vou fazer. O que é? Eu vou ser músico. E eu fiquei pensando, cara, mas ele sendo médico, o testemunho é melhor. Até que eu vi, irmãos, na Paralimpíada, no Maracanã, esse moço, tocando o hino nacional com o pé, para quase 100 mil pessoas dentro do estádio assistindo. E mais de 200 países assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos. E esse moço tocando o hino nacional na guitarra com o pé. E um grande guitarrista de uma banda muito famosa deu para ele uma guitarra que custa caríssimo, e esse moço hoje roda o planeta em eventos corporativos para contar o que aconteceu com ele. E ele chega em eventos, irmãos, onde ninguém fala de Jesus. E ele toca teclado também, e você fica de olho, você não, né? Que o cara toca com o nariz, com o queixo e com o cotoquinho do braço. Eu falei, cara, que negócio sensacional. Aí quando ele falou, pastor, e quando eu pego o microfone, eu falo assim, sabe o que aconteceu comigo? A minha mãe pensou, esse menino não vai ter jeito. Eu descobri, pessoas aqui, que existe um Deus poderoso, que apesar de eu não ter braços, quando eu chegar na eternidade, eu vou ter meu corpo transformado e vou poder levantar as mãos e dizer que Ele é soberano e poderoso. Que testemunho, irmãos. Que testemunho. Enquanto alguns podem ficar em casa deprimidos pela enfermidade, esse moço viaja o planeta falando que Deus fez com ele. Assisti um documentário de atletas paralímpicos de um menino que perdeu as 2 pernas porque foi atropelado por um trem. E esse moço foi para dentro de casa, entrou numa depressão profunda e queria morrer. Um amigo dele, crente, chegou lá e falou, cara, já estava 1 ano em casa, sem cortar cabelo, sem fazer barba. Esse cara estava revoltado com aquela vida. E por que eu passei por isso? E por que eu estou assim? E por quê? E não tem resposta. Esse amigo botou ele numa cadeira de roda, levou ele para o clube municipal, jogou ele dentro da piscina e falou, você vai voltar a nadar comigo. E esse moço ia arrastado pelo amigo crente chato. E esse camarada se converte a Jesus. Se converte a Jesus, se casa, muda de vida e participa de 4 Paralimpíadas,
sendo um dos maiores medalhistas brasileiros de natação de pessoas amputadas do membro inferior. E aí a repórter da Globo, que é a notícia, chega nele: e aí, cara, como é que é para você ganhar de novo medalha aí, não sei qual que é a medalha? Ele fala assim: é tão bom saber que Deus me tirou de uma depressão, me deu uma morada na Nova Jerusalém e me fez visitar mais de 200 países pelo mundo porque eu perdi as pernas. E eu penso, o que para uns é tragédia, para outros é porta aberta da parte do Senhor. Porque esse moço, as pernas não nasceram de volta, mas quando ele chegar lá, na Nova Jerusalém, ele vai ter o corpo transformado e vai poder andar nas ruas de ouro daquele lugar, dizendo: ah, Senhor, se eu não andei nas ruas da minha cidade, eu vou andar nas ruas da Nova Jerusalém. Sabe o que é isso? O poder de uma pessoa transformada pelo Evangelho. Ela sabe ser grata no dia bom e no dia difícil. Ela sabe dizer: obrigado, Senhor, porque eu conheci o Deus que cura. Mas mais maravilhoso do que ter relacionamento com Deus que cura é ter um relacionamento com Deus que salva. Porque, olha, esse moço testemunhando disse: eu nunca imaginei sair da minha cidade. E hoje dá palestras corporativas de superação. E ele usa Jesus como fonte das suas preleções. E eu penso, irmãos, como pode um Deus tão poderoso ressignificar uma dor dessa forma? Esse talvez seja o maior milagre que a gente pode viver na nossa vida, numa aliança de milagre. A ressignificação daquilo que para muitos é final, para Jesus é novo tempo. O que para muitos é o fim, para Jesus é um novo começo. Esse menino está lá ajoelhado, cantando aos pés de Jesus, adorando, dizendo obrigado. E Jesus fala: então se levanta e vai. E aí eu imagino, irmãos, ele secando a lágrima e correndo, para se encontrar com um grande grupo que já estava à frente correndo. E vai chegar no mesmo sacerdote. E vai ter que contar a história. E todos contaram: estávamos no leprosário, Jesus passou, nos curou e tal. E está chegando um samaritano aí, não sei nem por que vem, porque não é nem para vir aqui. E aquele moço chega e fala: seu juiz, seu sacerdote, dá para o senhor me dar aí meu salvo-conduto para eu voltar para casa? Por que você voltou lá, filho? Porque eu quis conhecer de perto aquele que é maravilhoso, que carrega sobre ele uma autoridade como nenhum outro tem. Os seus olhos são maravilhosos, a sua voz é sublime, o seu toque é poderoso. Eu imagino aquele menino contando o que Jesus fez ao sacerdote, porque agora ele é um testemunho vivo, não só apenas do seu milagre, mas também da sua salvação. Hoje, Jesus quer ser o testemunho, quer na sua boca botar um testemunho de salvação e de milagre, porque Ele é fiel. Salvação e milagre. Salvação e milagre. Erga suas mãos bem alto, onde você está, e diga para o Senhor o que você tem buscado nessa aliança de milagre. Eu tenho buscado por uma causa, e dentro da minha causa, que é uma só, eu tenho um montão de outras causas, de um monte de gente que vai me apresentando causas. Algumas já passaram, Deus já até operou milagre. Mas nessa noite eu queria orar para que o Espírito Santo possa visitar você, te dando uma convicção de que mais importante do que receber apenas um milagre aqui na terra é receber uma vida eterna com o Senhor lá no céu. Ame suas mãos, feche seus olhos, ore ao Senhor comigo. Eu quero orar com você nesse momento, e quero que você, de mãos erguidas, diga para o Espírito Santo: Senhor, eu estou aqui nessa noite porque eu creio que eu posso sair daqui com um milagre na minha vida, na minha trajetória. Eu estou numa aliança de milagre para a glória de Deus. Ah, Espírito Santo, transforma-nos, Pai, transforma-nos, Senhor. Dependemos de um milagre do Senhor, mas também buscamos a Tua salvação e a Tua restauração nessa noite, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, transforma a nossa vida, Pai. Dependemos de um milagre do Senhor nessa oportunidade. Buscamos por um toque do Teu Espírito Santo, buscamos por uma restauração do Senhor. E hoje, nessa oportunidade, queremos sair daqui numa certeza de que o Senhor há de operar de uma forma sobrenatural sobre cada vida
que se apresenta a Ti nesse tempo, em nome de Jesus. Se coloque de pé onde você está. Se você busca por um milagre, você pode sair desse lugar e vir aqui à frente, a gente quer orar com você. Se você busca por um milagre, pode vir aqui à frente. Mas se você quer entregar sua vida a Jesus, você vem aqui e diga para o intercessor que está de jaleco cinza: olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero começar um novo tempo na minha vida, na minha história. Eu creio que o Deus que cura está nesse lugar. E Ele é tão poderoso quanto o Deus que salva. E eu quero crer que eu sairia daqui transformado para a glória de Deus. Então pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Liga as suas mãos bem alto. Senhor, nada é impossível para Ti. E nessa noite saímos aqui numa convicção de que voltaremos nessa mesma semana, nesse mesmo tempo profético de aliança de milagres, e vamos testemunhar o milagre que recebemos do Senhor em nome de Jesus. Eu creio, Pai, de portas abertas. Eu creio de oportunidades de trabalho chegando, negócios sendo fechados e concretizados. Eu creio, Pai, em mulheres que não podiam, mas vão engravidar ainda nessa série. Pessoas que receberão um diagnóstico médico, Pai, que foi rasgado perante o próprio médico, declarando que foi o Senhor que operou o milagre. Eu creio que pessoas deixarão vícios de remédios, vícios de bebida alcoólica, de droga, de tabagismo, porque nada é impossível para Ti. Que o Senhor complete a obra nas nossas vidas. Que possamos, Pai, voltar a cada domingo aqui declarando que o Senhor já tem operado milagre em nossas vidas em nome de Jesus. Completa a obra que o Senhor mesmo dia começou, porque nada é impossível para Ti, Pai. E que toda palavra que chegou ao nosso coração de destruição caia por terra no nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vá para casa cantando isso. Que Deus te abençoe. Se você está entregando sua vida a Jesus, procure os intercessores. Vá em paz. Deus te abençoe, meu irmão.